Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 19 de abril, sábado da Semana Santa, sábado da Vigília Pascal. Noite em que Jesus Cristo passou da morte para a vida. A Igreja nos convida, assim, como seus filhos, a se reunir em vigília e oração. Na verdade, a Vigília Pascal foi sempre considerada a mãe de todas as vigílias e o coração do ano litúrgico. A celebração da Vigília Pascal se articula em 4 partes: a liturgia da luz, da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. E hoje iremos assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia santo, no dia em que celebramos a Vigília Pascal, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. Eu convido você, convido a sua família, para assim vivenciarmos a partilha da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que havia preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto dela. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com ela contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhando para dentro, viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a atitude daquelas mulheres que foram bem cedo ao túmulo de Jesus, levando bálsamo para perfumar o sepulcro, foi uma expressão de amor e, ao mesmo tempo, uma demonstração de nossa incapacidade humana de entender os planos de Deus para a nossa vida. Perceba que, diante da pressa, por não encontrarem o corpo de Jesus, elas ficaram sem saber o que estaria acontecendo. Não lembraram do que Jesus lhe havia assegurado quando ainda estava junto deles na Galileia. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, mesmo diante do fato de encontrar a pedra do túmulo removida, de encontrar o sepulcro vazio, elas continuaram olhando para o chão, isto é, para as impossibilidades, e por isso ficaram sem saber nem entender as aparências. Não perceberam que a vida nova que Jesus nos havia prometido já estava evidente no sinal do sepulcro vazio. Portanto, quando olhamos apenas para as dificuldades em si, ou quando limitamos o nosso olhar aos que conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, nós também nos confundimos e corremos o risco de não sermos fiéis ao projeto de Deus para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, olhar para o alto na hora em que não estamos entendendo nada dos acontecimentos é a primeira condição para que possamos aprender o que Deus está realizando em nós, assim como também o que Ele quer fazer por meio de nós. Olhar para o alto significa buscar o que Deus tem a nos dizer, lembrar as suas promessas, cultivar a esperança por causa de sua palavra e assim nunca esmorecer. Caros irmãos, queridas irmãs, as evidências eram muito claras. A pedra do túmulo removida e elas não encontraram o corpo de Jesus. Além do mais, o próprio Jesus já havia lhe garantido: o Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores,
ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Pois bem, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus já deram todas as fichas e aquele que já era o terceiro dia que ele morreram. Muitas vezes o Senhor já nos está dando uma solução para os nossos percalços, já nos está dando sinais claros de que o dia já raiou, mas nós continuamos procurando entre os mortos e na escuridão aquele que está vivo. Meus irmãos, queridas irmãs, a nossa experiência de salvação acontece justamente na hora em que deixamos de olhar para a nossa limitação e buscamos assim o olhar de Jesus ressuscitado. Assim fazendo, iremos cumprir com o mandato do Senhor e anunciamos a nossa experiência. E então, mesmo que nos considere desvairados e que não acredite, nós estaremos contribuindo para que um dia todos também fiquem admirados e admiradas pelos grandes feitos do Senhor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, para onde você tem voltado o seu olhar na hora dos acontecimentos, não muitos bons? Você consegue se apoiar na palavra de Jesus, o qual ele deixou escrita? Você acha que os ensinamentos de Jesus só valia para os seus apóstolos e algumas mulheres daquele tempo? Onde você tem procurado Jesus Cristo? Você já o encontrou ressuscitado e atuante? Ou ainda está abismado com o templo, com o túmulo vazio? Ou ainda está abismado com a pedra removida? Onde você está buscando encontrar Jesus Cristo? Peçamos ao Espírito de sensibilidade para com os sofredores, que nada nos impeça de ajudar os que sofrem, antes possamos assim demonstrar por ele um amor eficaz. Esse amor do Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês santo e abençoado sábado e que desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz desse Cristo ressuscitado, hoje e sempre. Amém.